Olá pessoal, eu sou Alexandre Guzmão da revista Proteção. Estou aqui para apresentar mais uma edição do Proteção Tendências, que hoje continua apresentando a retrospectiva de algumas das melhores entrevistas de 2024. Hoje teremos mais 6 entrevistados. O tecnólogo Arnaldo Ferraz Moreira falou sobre alguns cuidados que as pequenas e médias empresas estão deixando de ter ao enviar informações do e-social. Já o engenheiro Edson Henriksson, especialista em fatores humanos, conta detalhes de um recente estudo desenvolvido por ele sobre o papel do homem frente aos acidentes. O engenheiro Javier Marcondes Torrico dá dicas de como um profissional de SST deve se preparar para a sua carreira. A psicóloga Juliana Bley fala do importante papel dos profissionais de SST no acolhimento aos trabalhadores, mas nem sempre esses profissionais estão preparados para isso. O médico Paulo Roberto Zétola fala sobre como o gestor de saúde corporativa precisa se preparar para enfrentar os desafios impostos hoje. E, finalmente, o engenheiro Rafael Guergues trata da evolução dos EPIs auditivos e como os equipamentos são testados. Todo trabalho precisa de segurança. Por isso, existe um mar-luvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte, seja qual for o seu trabalho, Mar-Luvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Mar-Luvas, a força da história. Ideias de que o ato inseguro ele é precursor de 80% dos acidentes industriais, né? Isso vem lá com os trabalhos do Herbert Heinrich, né? Trabalhando ainda para empresas de... Na verdade, ele trabalhava para empresas de seguradoras, né? Para empresas seguradoras. Então, ele fazia investigações para essas seguradoras antes de Se pagar as contas. se pagar as contas, né? Do eventual acidente de trabalho. Mas ele publicou talvez a primeira obra conhecida no mundo ocidental e que dá origem à ciência da prevenção de acidentes, por assim dizer, que é um bedstone, né, uma pedra fundamental assim na ciência da prevenção de acidentes, que é o livro sobre os acidentes industriais. E nesse livro sobre os acidentes industriais ele traz depois uma metodologia meio duvidosa que ele usou, mas ainda assim com muito riquíssimo do ponto de vista de dados. Ele traz essa conclusão que 80% dos acidentes do trabalho eles derivam de atos inseguros, né? Isso gerou, digamos assim, um mantra de que o problema da segurança do trabalho, da segurança de processo, está relacionado a ato inseguro, e ato inseguro o problema a ser controlado dentro das organizações. O que se esqueceu é a segunda parte, que ele também disse que 80%, assim como 80% dos acidentes derivam de atos inseguros, os atos inseguros, 80% dos atos inseguros derivam do modo como o trabalho está organizado. Essa parte foi, digamos assim, Sim, é por que décadas se misturar, esquecidas, né? se misturar. Já escutei muitas vezes, recentemente, gestores, por exemplo, de operação, diretores de operação, dizerem o que acontece com os profissionais de segurança que a gente não consegue encontrar pessoas que sejam capazes de trabalhar relacionamento com outras áreas, de fazer uma consultoria interna, de dar um coach para um supervisor. A gente já está no terceiro coordenador de segurança e eles só falam de NR máquina. Eles não conseguem ir além disso. O que acontece nessa área?
E eu acho super doloroso, triste isso, porque eu vejo os meus colegas querendo tanto abrir espaço e ganhar mais respeitabilidade dentro das áreas de trabalho, mas muitas vezes não percebem que não se preparam para trabalhar como gestores, estrategicamente, trabalhar no campo de forças que é a indústria. Então, você não tem que só conversar com a operação, você tem que saber conversar com o gerente. Há um ano atrás, uma pessoa de RH falou para mim: o meu gerente corporativo de segurança não consegue preparar uma apresentação para o diretor. Ele chega lá e fica falando de norma, chega lá e fica falando de máquina, o diretor não quer saber disso. O diretor quer saber de estratégia. Como é que esse gerente executivo de segurança vai trabalhar com cultura, vai trabalhar com comportamento, vai trabalhar com produção de máquina, que quanto ele precisa de dinheiro? O diretor não quer fazer essa conta. Então, o profissional de segurança precisa chegar lá e dizer: olha, nosso plano de gestão de risco, de atendimento a requisito legal, de trabalho com as pessoas, de desenvolvimento de líderes para o ano que vem é esse. Eu preciso de X recursos para isso, preciso do patrocínio, preciso de você lá abrindo a CIPAT. São raros os que fazem isso, porque não se preparam para fazer isso. O que acontece muito hoje, cara, se machuca e guarda para ele medo de ser demitido, medo de admitir fraqueza, e aí entra vários problemas que passam pela cabeça de cada um, mas ele não se apresenta com o seu problema e aquilo vai cronificando. Quando você vai tratar, está muito mais difícil, aí vai gerar afastamento mesmo. Agora, se você já nos primeiros dias intervém, o resultado é outro. Então, tudo isso faz parte dessa gestão, certo? Eu costumo dizer, você tem que ter 4 linhas, né? Promoção de saúde eficaz, certo? Então, antes dos fatores de riscos, promoção de saúde eficaz, prevenção e rastreamento precoce das doenças, e por isso existe o PCMSO, e existe exames que você pode diagnosticar precocemente as doenças. Tratamento, então criar um sistema de tratamento eficaz, uma rede integrada toda preparada. E o quarto, reabilitação. Como é que nós vamos trabalhar? Porque depois que, né, fiquei com uma sequela, como é que eu vou reabilitar para que ele volte ao trabalho e possa ter a sua plenitude laboral? Nosso foco era somente NR. Aí, quando veio o E-Social, nós tivemos que aprender legislação previdenciária, legislação tributária, e estamos aprendendo ainda. Então, essa é a grande questão, que muitas empresas ainda não têm esse conhecimento de toda essa gama de informação e desses cruzamentos. Então, normalmente, quando eu faço meus trabalhos no cliente ou até em treinamentos, eu mais ou menos que desenho. Olha, se você tem um risco ensejador de aposentadoria especial, ele vai no S2240, que vai cruzar com essa informação lá no S1200 da folha de pagamento. Verifique, mais ou menos... Se um ou outro não tiver, tem um erro. E vai mais ou menos eu faço como se fosse uma trilha de auditoria. Vamos dizer, se alguém me contrata para fazer uma verificação, por exemplo, dessa questão, ele sabe que na empresa dele, ele tem um fator de risco ensejador de aposentadoria especial. Sim. Primeira coisa que eu faço, eu vou lá no pessoal de segurança, quais são os trabalhadores que ensejam aposentadoria especial? Qual que é a área que ele trabalha? E aí vou lá na folha verificar quem está com aquele código. E se eu estou pagando... Que nós chamávamos de código de GFIP, né? Sim, que hoje é tabela 2. E aí você faz um bate e descobre se há algum tipo de consistência. Se a empresa não estiver pagando para os mesmos, tem que estar gerando um passivo aí. E o que eu sempre falo, tem que criar uma rastreabilidade disso daí. Alguém tem que saber quem são esses trabalhadores, onde eles estão, né? Porque o que acontece? Lá na documentação de saúde e segurança do trabalho, você não faz uma listagem nominal dos trabalhadores. Então, você tem que ter essa rastreabilidade em algum lugar. Porque lá na folha está todo mundo por CPF. Eu queria desafios. Eu queria entender realmente o que a segurança era, porque aquilo mexia comigo.
Entendeu? Eu queria ajudar as pessoas a entender por que utilizar um EPI, por que se preocupar com a melhoria das condições do meio ambiente de trabalho, por que os fatores organizacionais eram tão importantes naquela época, hein? Uhum. Eu queria ter maiores informações e eu via na Alcoa um caminho para isso. Legal. Tanto é que eu até me lembro, eu saí da companhia assim. Eu saí da companhia para ganhar 3 vezes menos do que eu ganhava. Todo mundo me chamou de louco. Você está ficando louco. Eu falei, eu estou indo atrás do meu sonho. O Supremo, eles não tem como, humanamente impossível eles terem conhecimento técnico sobre todas as matérias que eles julgam, né? Então, eles necessitam de assessoria e talvez seja aí que tenha sido O erro. o erro, a falha deles. A gente tem, sim, uma movimentação aqui da Fiesc, né, da Federação das Indústrias de Santa Catarina, para subir esse tema para a CNI, que vai trabalhar a nível institucional, né, com talvez o Supremo Tribunal Federal, com o Congresso, né, a Câmara, o Senado, para debater esse tema novamente. A gente tem um projeto de lei complementar, que é o PLC 43 de 2022, se eu não me engano, que inclusive acho que é de um deputado aqui de Santa Catarina, da Cid Matos, tá, que prevê lá um artigo que fala o seguinte: olha, o EPI deve ser considerado eficaz até que se prove tecnicamente o contrário, analisando caso a caso, né? Então, a princípio, as empresas têm que cumprir as NRs, né? E a gente vê lá NR1, 6, 7 e 9, né? NR1 PGR, NR6 EPI, NR7 PCMSO, a parte de saúde, NR9, a parte de avaliação de riscos. Se as empresas são obrigadas por lei a cumprir isso, quando a gente fala de risco-ruído, ela cumprindo essas 4 NRs, a gente já está falando de um PCA, basicamente, ou um esqueleto de um PCA. Sim. Né? Isso faz com que o usuário tenha que trocar EPI, tenha que receber treinamento, tenha que avaliar o risco, enfim, fazer audiometrias periodicamente. Né? Então, a princípio, a gente parte do pressuposto que sim, o EPI é eficaz, e aí vai ter que ser analisado caso a caso, né? O que pode acontecer, claro, de um EPI estar sendo ineficaz por N motivos naquele ambiente de trabalho específico, com aqueles trabalhadores específicos. Na semana que vem a gente volta com mais um programa desta série retrospectiva. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.